Ok, então vamos ao nosso texto da Escritura hoje, livro de Efésios, capítulo 5. O tema que eu quis dar à mensagem de hoje é viver a vida ao máximo. Não é com o máximo número de anos, mas viver intensamente o que Deus tem para nós. É uma das passagens muito interessantes da Escritura e tem dois pensamentos-chave que eu quero partilhar convosco nesta manhã. Temos falado desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta escrita para uma igreja que estava num lugar estratégico, o Império Romano, e a partir do capítulo 3 ele começa a falar acerca de aspectos mais práticos. A partir do capítulo 4 ele começa a falar dos aspectos mais práticos do Evangelho, digamos, como é que a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, e a igreja na qual nós pertencemos vai nos mostrar a ter uma vida transformada, uma vida diferente, não é? Ele começa a falar de várias coisas. A última vez que falámos no capítulo 4, falámos acerca da importância da unidade, da importância de vivermos unidos, não é? E como também uma ressonância daquilo que Deus é. E aqui no capítulo 5, nós só estamos a fazer alguns pequenos flashes dos capítulos, porque não estamos a dedicar a todos os versículos, mas vamos ler do versículo 15 até ao versículo 21. E diz assim: portanto, estai atentos, eu tenho ali escrito se quiserem acompanhar, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, vamos entregar este tempo ao Senhor. Quem quiser orar pela palavra, oremos. Sim, juntos. Senhor, eu oro nesse tempo para que a tua palavra, Pai, ela possa semear em nossos corações, que não haja impedimento, Senhor. Continue usando o teu filho como instrumento, Pai, para falar aos nossos corações e que isso possa se frutificar na vida de outros. Eu oro e creio em nome de Jesus. Sim, amém, amém. Eu falei dois pensamentos chaves que eu acredito que há. O primeiro deles é a ideia de aproveitarmos cada oportunidade de uma forma boa. O livro, que é uma versão mais corrente de tradução, não é propriamente uma tradução, é mais uma paráfrase da Bíblia, diz assim: andai não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas, no mundo que é dominado pelas forças do mal, por isso devem saber dominar o tempo, tirando dele o melhor partido. O tempo é aquela coisa que nós temos hoje e que amanhã já o passou. É algo que Colossenses, capítulo 4, fala de aproveitar bem as oportunidades. Ou seja, aquele talento que se desperdiça, que Deus nos dá e se desperdiça e se perde quando não é usado conforme a sua intenção para nós. Em 1 Coríntios diz: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo é breve, passageiro, não é? A Bíblia fala que a vida é como uma flor da erva que nasce, cresce, floresce e logo desaparece. Ou então fala de ele ser como um vapor que se levanta e que desaparece, não é? Quem tem mais de 40 anos sabe do que é que eu estou a falar. Quem tem menos, acho que tem algumas ilusões diferentes. Mas pronto, deixemos o tempo fazer esse trabalho. Porque o tempo realmente nós temos a impressão, e é verdade, naturalmente, quantos mais anos vamos para a frente, mais o tempo é curto. Isso é natural na vida, não é? E quando pensamos nisso, não é? Como alguém disse, não é? Há 4 coisas que não voltam para trás: a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. E se nós pensarmos, não é, numa dimensão da nossa vida, sendo uma ampulheta que a areia está a passar para o outro lado, a pergunto-vos quanta areia ainda tem do lado de cima. Se calhar nenhum de nós, se for honesto, vai dizer que sabe, porque a vida realmente só pertence a Deus. E nós não sabemos muito bem quanto tempo teríamos, não é?
Mas a importância daí que o apóstolo Paulo falava de aproveitarmos bem as oportunidades, o tempo. Lutero dizia uma coisa curiosa. Ele dizia assim, quando falava acerca do tempo, ele dizia assim, só há duas coisas. Há o tempo de hoje e aquele dia. O dia em que Cristo vier. É interessante esta expressão do apóstolo Lutero, só o tempo de hoje e aquele dia. Porque até o que vai acontecer no entretanto, ninguém sabe. Se calhar a pergunta que nós ficamos é então como é que eu vou usar bem o tempo de Deus? Ao qual o bom uso do tempo que eu tenho na minha vida. Não é necessariamente fazer mais coisas. Eu tenho essa impressão. Eu sou um bocado ativista. A minha propensão é no fazer. Então, quando eu vou de férias, eu sempre fico um bocado frustrado por aquilo que eu não consigo fazer. Não sei se alguém se identifica comigo, não é? Mas, às vezes, eu acho que fazer muita coisa é usar bem o tempo. Não necessariamente. Às vezes também podemos pensar, não é ter necessariamente mais tempo. Quando pensamos em Jesus Cristo, não é? Quando ele começou o seu ministério, tinha 30 anos e acabou aos... E o que é que ele disse? Realizei a obra. Quantos anos? 3. Nós andamos 30 ou 60 ou 90 e temos a sensação que não realizamos a obra. Porque ele cumpriu uma agenda que não era a sua agenda, era a agenda do Pai para ele. Então eu acredito que com legitimidade alguns também podem dizer, alguns seres humanos, como todos nós, podem dizer, realizei a minha obra. Paulo diz, não é verdade? Eu tinha mais de 33 anos, possivelmente. E o ministério não foi 3 anos, talvez 30, por acaso não estou a lembrar quantos anos foi, mas pelo menos 30 foi, mas ele diz isso. Convicção de que nós usamos bem o tempo que Deus nos dá. Ou seja, cumprimos o propósito. Eu penso muito nisto como fazer uma criação de filhos, não é? Os filhos que tu tens, eu sei que são para toda a vida, não é? Pelo menos algumas mães acham que é assim. Mas, isso é para toda a vida. Mas a verdade é que tens um tempo em que vais ter uma influência maior sobre eles. E se tu não usas essa oportunidade, não é? Ele vai passar. O problema é que nessa altura nós estamos muito cansados, não é? Não é que estamos cansados, estamos exaustos. Mas a verdade é o tempo. Aproveita a oportunidade que o Senhor te dá. E eu estava a pensar em algumas coisas que é importante usarmos bem no tempo de Deus. Primeiro, amar a Deus. Deuteronômio diz, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. Então, uma das formas melhores que tu tens de fazer é desenvolver um relacionamento com Deus. E um relacionamento implica tempo. Quantos de nós têm mais que 50 amigos no Facebook? Não levantem a mão. Quantos mais têm que 1000? Quantos mais têm que 2000? Agora, vocês não são amigos, verdadeiramente. Vocês não têm um relacionamento com aquelas pessoas. Uma das coisas que me anima muito é estar com pessoas. Eu gosto muito de estar com pessoas. E eu posso dizer que conheço centenas de pessoas com quem gostaria de estar. Mas não tenho tempo. E não posso desenvolver um relacionamento com todas elas. Porque um relacionamento implica tempo. E amar a Deus implica tu registares na tua vida, no teu dia, no teu tempo, um tempo para Deus. Um tempo para desenvolveres um relacionamento com Deus. Que Deus deixe de ser simplesmente uma figura longe, mas alguém que está perto de ti. A segunda coisa importante é amar o teu próximo. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. E quando te fizemos isto? Perguntam eles a Jesus. Assim que o fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. A importância de dedicarmos tempo para amar o nosso próximo. A nossa vida é muito mais que o nosso nariz. A nossa vida implica também dedicar tempo para o teu próximo.
a pessoa que se cruza contigo, a pessoa que pede, se calhar até dinheiro. É quando tu vais estacionar o carro e tu tens a coragem de parar e de perguntar o nome. Como é que tu te chamas? Porquê é que estás aqui? E tens tempo para ouvir a sua história. E ficas surpreendido, porque afinal era um próximo, realmente o teu próximo. E parte de usar bem o tempo é colocar o próximo no nosso tempo, não é? Outra parte é vivermos a chamada que Deus tem para nós, exercemos os nossos dons, aquilo que Deus põe no nosso coração, aquilo que nós sentimos uma paixão para fazer. Porquê? Porque Jesus diz assim, aproximando-se o que recebeu 2 talentos, disse, Senhor, dos 2 talentos que me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, e entra na festa. É tu viveres a chamada de Deus para ti. É tu perceberes o que é que Deus te chama a realizar com a tua vida e fazeres com alegria isso. Eu lembro-me tão bem da Emilina, uma mulher que pesava 30 e poucos quilos no lar evangélico português e que orava, e orava, e orava. E ela sabia que a sua chamada era orar pelas outras pessoas. E ela vivia com alegria a sua chamada. Eu, claro, muito bem da irmã Virgínia, que soube fazer as transições na sua vida nos últimos 20 anos que eu a conheci melhor, e ela sabia perceber quando tinha que deixar de ensinar crianças, quando teve que deixar de ser a tesoureira da igreja, quando teve que deixar de até discipular, mas ela sempre estava a escolher pessoas com quem passava tempo, com quem orava. Viver a nossa chamada, porque um dia nós vamos estar diante de Deus e não vamos conseguir dar desculpas a Ele. Não vamos poder dizer eu não tive tempo. Alguns de nós pensamos isso. E Deus vai nos lembrar, tiveste todo o tempo que eu te entreguei a ti, tal como entreguei a qualquer ser humano, mas tu não aproveitaste a oportunidade. E claro, usar bem o nosso tempo passa por partilhar a nossa fé. Acreditar que aquilo que nós temos, a palavra de Deus, é vida eterna. Ontem alguns estiveram aqui pela manhã e foram partilhar a sua fé aqui pelas ruas de Irmesinde. Partilhar a fé significa tu viveres a tua fé. Agora, há muita gente que diz, eu não preciso de falar. Não, tu precisas de falar. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que diz, somente os meus atos são suficientes. Esquece, não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é? Se com a boca confessares que Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é importante nós darmos palavras à nossa fé. E partilharmos essa fé. Onde? Em qualquer ambiente. Nem toda a gente, se calhar, vai ter, digamos, o desprendimento de sair e ir pela rua falar com um estranho, não é? Mas tu não tens estranhos, tu tens gente que tu conheces todos os dias, com quem tu te cruzas, com quem tu estás, e tu podes partilhar a tua fé. Remir o tempo, ou aproveitar bem o tempo, é dar um uso adequado ao tempo que Deus te entregou. Moisés dizia assim no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ele sabia que a sabedoria estava muito ligada ao bom uso do tempo. E por isso, remir o tempo significa aproveitar ao máximo. O que é impressionante pensar, esta carta foi escrita no ano 69, depois de Cristo. Um ano depois, Roma invadiu. Não, foi escrito no ano, acho que 64, 66. E um ano depois, Nero, na sua loucura, queimou Roma. Todos nós sabemos, não é? E disse que os cristãos tinham sido responsáveis por um incêndio em Roma. E se levanta uma grande perseguição entre os cristãos. Uns anos mais tarde, no ano 70, Jerusalém foi invadida. E o povo de Israel, o povo judeu, foi espalhado pelo mundo. O que significa, quando ele escreveu esta carta, poucos anos depois, o mundo todo mudou. E aproveitar bem o tempo é tu saberes que o tempo que Deus te dá hoje
é para ser vivido de acordo com o propósito de Deus para ti. E aqui estão algumas sugestões como tu podes fazer, como tu podes viver o teu tempo. E ele mesmo fala no versículo 17, não é? Ele diz no versículo 17, 5:17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, o que ele está-nos a chamar é compreender qual é a vontade de Deus. E a nossa visão da vida muitas vezes vai determinar como nós vivemos a vontade de Deus. Há alguma diferença dos dois gráficos? Qual é a diferença? F. Mas a fé também está no primeiro gráfico, certo? Só que não é central, ela está no cantinho. E muitos de nós vemos a vida assim. Temos a nossa fé, alguns dias, e temos as outras coisas da vida. Mas a visão da fé, para nós compreendermos, vivemos a nossa vida de fé, a fé deve permear a nossa vida toda. Ou seja, há muitos cristãos que pensam, isto é espiritual, isto é secular. Para um cristão não há o secular e o espiritual. Para um cristão, ele vê a sua espiritualidade, a sua fé em Jesus, tem que tocar toda a sua vida. E aquilo fala de nós compreendermos bem a vontade de Deus. Ou seja, não é esta ideia de conhecer, é compreender para poder viver esta vontade de Deus. A vontade de Deus que diz que é boa, agradável e perfeita. Esta ideia de dividir o religioso do secular torna-nos vidas fragmentadas e como com partes, e nenhum de nós vive assim. Nós somos tudo isto que nós somos. Nós somos emoções, nós somos alma, nós somos vontade, nós somos espírito, nós somos tudo isso misturado, não é? E às vezes nós não percebemos que o nosso relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, vai afetar toda a nossa vida. Por isso é que falámos aquilo anteriormente, aproveitarmos bem o tempo que o Senhor nos dá. Há uma fábula sobre 3 demónios, aprendizes, que vieram à Terra para terminar a sua aprendizagem. É uma fábula, está bem, gente? Não está na Bíblia. E eles falavam com Satanás, o maior dos demónios, sobre os seus planos para tentar derrubar os homens. O primeiro disse, eu vou dizer que não há Deus. E Satanás disse, bem, isto não vai enganar a muitos. Porque eles sabem que há um Deus. E o segundo disse, eu vou dizer que não há inferno. E Satanás respondeu, bem, não vais enganar ninguém dessa forma. Muitos já vivem no inferno por causa do pecado que vivem, não é? E o terceiro disse, eu direi aos homens que não têm pressa. Que não tenham pressa. E Satanás disse, vai depressa, porque vais arruinar milhares. A coisa mais insensata é nós pensarmos que temos tempo que sobra. É pensar que com os nossos planos de saúde que devemos ter, possivelmente, com os nossos cuidados de saúde que também devemos ter, vamos conseguir predizer ou premonizar o tempo que nós vamos viver. E por isso fazemos como, às vezes, eu ouço alguns dizerem, quando falamos de Jesus, eles dizem assim, um dia mais tarde, quando eu tiver mais tempo, eu vou pensar no assunto. Ainda é muito cedo para isso. Ainda quero viver a minha vida. E claro, fica uma grande chamada de Deus para todos nós de aproveitarmos bem o tempo. E o segundo pensamento desta passagem, que é muito interessante, e está em parte relacionado com isso, é este versículo 18, ele diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É interessante que não há nenhuma passagem que diz para nós darmos ordem para a habitação do Espírito de Deus em nós. Ou seja, não há nenhuma passagem que diz dai lugar para que o Espírito habite em vossa vida. Não há nenhuma passagem que diga isso, porque o Espírito já vem habitar em nós. Mas esta ideia de enchermos o Espírito tem a ver claramente com este conceito de que nós devemos buscar que o Espírito Santo possa encher a nossa vida.
várias formas de poderíamos dizer isso. Poderia ser deixar-nos encher pelo Espírito Santo. Continuamente. Porque o tempo em que está, o tempo verbal em que está, tem uma ideia de continuidade e do presente. Não é? Mas o que é isto? Está cheio do Espírito Santo. Não é? É interessante que um dos pregadores, A.C. Wells, pregava muito sobre isto e de encher-vos do Espírito. E então ele dizia assim: um homem tem que se encher de alguma coisa. Os pagãos encontram felicidade enchendo-se de vício, de vinho e dos prazeres do mundo. O cristão encontra a sua felicidade no facto de estar cheio do Espírito. Viver no Espírito, digo eu aí, não é obter mais do Espírito Santo, porque ele já habita na nossa vida, mas é o Espírito Santo obter mais da nossa vida. Enchermos do Espírito é criar espaço na nossa vida para o Espírito Santo. Ou seja, é criar um espaço amplo em nós para que o Espírito Santo ocupe. Ou seja, é fazermos escolhas em nossa vida de forma a darmos um lugar para que Ele controle a nossa vida. E isso tem que ser intencional. Nós não podemos ter um copo cheio com duas coisas. Esta garrafa aqui não está cheia de água. Certo? Está com água e que está com ar. Se eu tirasse água, estaria com ar. O que Deus está a dizer é que nós temos que dar espaço a Deus na nossa vida. Nós temos que abrir espaço em nossa vida através da confissão dos nossos pecados, através de pôr a nossa agenda em ordem com Deus, dares um lugar. É como quando tu recebes visitas em tua casa e acontece que naquela tarde a sala toda está ocupada de brinquedos dos teus filhos ou dos teus netos, ok? Não sei se alguém sabe o que é isso. Então, tu o que tens que fazer é basicamente arranjar espaço para aquela pessoa que está a chegar. E tens que tirar aquelas coisas, não é? Que tens que dar espaço para ela. Tens que dar espaço para que ela tenha um lugar de honra e ela não sinta uma intrusa na tua casa, não é? E quando nós falamos de enchermos o Espírito, também tem a ver com esta ideia de tu dares um espaço em tua vida, na tua agenda, no teu dia a dia, para que o Espírito Santo tenha um espaço para ti. Um espaço para que tu possas ouvir a sua voz, para que tu ouças o seu sussurro. Aquelas experiências que às vezes nós temos com Deus, quando Ele nos diz: não faças isso. Ou faz isto, nós dizemos assim: esquece, estou a ficar maluquinho. Okay? E alguns de nós dizem: isto é uma impressão minha, e deixamos para depois. Não, nós precisamos de, cada vez mais, dar um espaço para ouvir Deus e ouvir o Espírito Santo. E para eles é muito claro quando Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações. Porquê? Porque aquele versículo tem a ver com o que aconteceu com o povo de Israel. Porque ele endureceu o coração, porque ele não ouviu Deus falar, porque ele não criou um espaço na sua vida para obedecer a Deus. Então as promessas de Deus foram adiadas. Na verdade, aquela geração morreu no deserto. E eu creio que muitos de nós não temos o máximo uma vida com propósito, uma vida em abundância, porque nós não estamos a ouvir Deus, não estamos a criar espaço em nossa vida para o Espírito Santo. Nós temos muito cheio. E se Deus fala connosco, nós dizemos: Deus, desculpa, mas eu já fiz a minha agenda. Uma das coisas que eu cada vez tenho aprendido mais é viver melhor com as agendas desarranjadas. Porque quando nós damos espaço para Deus, nós também damos espaço para que Deus faça outras coisas acontecer. Uma vida cheia do Espírito Santo consiste em criar este espaço, este momento para que o Espírito Santo fale connosco. Para que nós demos mais de nós a Ele
para que Ele se dê demais de Ele a nós. E eu acho que isto é uma experiência que, claro, nós podemos ter em alguns momentos podemos vivê-lo mais intensamente, e se calhar todos nós temos testemunhos a dar sobre isso. Eu lembro-me de uma altura em que eu ia, como muitas vezes, ia para Vizela, descendo a montanha ali em Lustosa, e descendo ali, e senti claramente Deus a descer na minha vida naquele dia. E senti uma compaixão por aquela gente ali, naquele vale de Vizela. Claro, todos nós temos momentos assim. Mas todos os dias, todas as semanas, tu e eu precisamos criar espaços na nossa vida para o Espírito Santo. O que é curioso, ao ler esta passagem, é que esta questão de estar cheio do Espírito Santo não é algo também tão transcendental ou algo que é manifesto em experiências, se calhar, demasiado exuberantes. Na verdade, há aqui 3 expressões que eu queria ver convosco. Dizê-lo a seguir. Porque ele depois explica o que é encher-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois fala da mulher, e fala do homem, e fala dos filhos e dos pais, dos patrões e dos empregados. Mas terminamos aqui no versículo 21. Quais alguns aspectos práticos que eu acho que, algumas evidências claras de uma vida cheia do Espírito Santo também. Uma delas é termos palavras que encorajem. Claramente o versículo 19 é muito claro. Falando entre vós com salmos, e não quer dizer que tu tens de cantar para alguém, não é? Se agora o irmão vai... Se calhar é melhor não, está bem, gente? Particularmente se tu não fores muito afinado, ok? Mas a ideia tem a ver com palavras que encorajam, palavras que estimulam. Então, se não edificar, então não digas nada. É muito clara esta ideia, não é? Cantando e louvando ao Senhor no coração. Era uma ideia de que o que nós partilhávamos uns com os outros devia encorajar. Uma canção que devia permear a nossa vida, os nossos relacionamentos, não é? Claro, poderíamos explicar um bocadinho. Os Salmos tinham a ver com aquilo que era falado do Velho Testamento, os Salmos escritos por David, o livro de Salmos. Os hinos tinham a ver com práticas da igreja primitiva, que eles cantavam lá. Mas a ideia principal é usar a palavra para edificar, para encorajar, para motivar. A segunda ideia é ter um coração agradecido. Como é que tu vês a tua vida hoje? Como é que está o teu copo? Estás grato ou estás... Ou não estás grato a Deus? Como é que tu vês? Meio cheio ou meio vazio? Ter um coração agradecido é conseguires encontrar hoje motivos para ser grato a Jesus. E porquê é que nós podemos ser gratos a Jesus? Não digam por tudo, ok? Menos isso. Por acordar. Como diz um amigo meu, por andar sem ajuda de máquinas. Por respirar sem ajuda de máquinas. Família. Por respirar com ajuda de máquinas. Também pode ser. Sim, é verdade. Alguns podem agradecer por isso, não é? Pela salvação. Pela presença dele. Emprego. Alguns trabalham, não é? Graças a Deus. Uma casa. Uhum. Alguém está a pintar uma casa, não é? Agora encontrar uma casa tem mesmo que ser grato, não é? Ter o sol lá fora. Pela família. A família. O Sustento. Amigos. Pelo amor de Deus que tem a gente. Amém. O seu amor também. Gratos por celebrarmos mais uma Páscoa de Jesus. Amém.
gratos por termos uma voz para cantar. Alguém que estava a perder a sua voz, pregador na Inglaterra. Nos últimos tempos da sua vida, ele escreveu: ainda que eu não tenha uma voz para falar, eu tenho algo para ser grato a Deus. Escreveu isso no papel. E tinha uma mensagem para ser grato a Deus. Tanto que nós podemos ser gratos a Deus. Eu esta semana tive uma porrada no meu carro. Era um arranjo que eu nunca tive num carro meu. Tão pesado assim. E eu dei graças a Deus por tive dinheiro para pagar. Custou-me muito, gente. Custou-me muito. Eu sou um bocado poupado. Alguns não me conhecem, mas eu sou daquela linha da geração dos poupados, não é? E custou muito pagar, mas eu depois disse: obrigado, Jesus. Não gostei de pagar, mas obrigado por ter dinheiro para pagar. Ter um coração grato. É interessante, ele diz: dando quando? Dando quando? Versículo 20? Sempre. Este sempre é um bocado incomodativo, não é? Quando passamos por uma luta, quando estamos no meio das tempestades, lembramos-nos de Jonas. Quando, antes de uma batalha, quando Josafá adorava a Deus. Quando os israelitas estavam no meio do Mar Vermelho e louvavam a Jesus. Fala em todo momento, porque Deus não vai falhar. E porquê? O que diz o versículo 20? E porquê que andarás? Tudo, hein? Tudo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Encontrar Deus no meio de todas as coisas é um ato de fé e espiritualidade. E se tu queres crescer, não pode ser daquelas crianças que só comem aquilo que gostam. Tem que comer tudo porque faz bem. O que significa também que se Deus traz coisas à nossa vida, muitas vezes nós podemos não gostar, mas faz bem. Pelo menos também abaixa um bocado o nosso orgulho, não é? Abaixa um bocado o nosso nariz empinado. Ser grato por tudo a quem? A Deus o Pai. E é muito interessante esta expressão, a Deus o Pai. Porque não é Deus o Criador do Universo, o sustentador da vida, o Santo dos Santos. Podia ser. Mas ele escolheu aqui o Pai. Porquê? Porque o Pai é o Pai. Ou diria a alguns, o Paizão. Não é? Aquele Pai que sempre... E podemos ter um coração grato a Ele. Eu não sei o que a vida me reserva, a mim, mas eu oro a Jesus que sempre me faça lembrar a sua palavra e aquilo que hoje lemos aqui. Dando sempre graças a Deus por tudo. A igreja primitiva era uma igreja grata. Crisóstomo, que era um dos pregadores da igreja primitiva, em épocas posteriores, é muito interessante. Crisóstomo é um dos pais da igreja, um homem que tem muita coisa escrita. Ele dizia assim: bem, até devemos ser gratos pelo inferno. E porquê? Porque é uma ameaça e uma admoestação para o caminho correto. Ou seja, é uma forma de despertar pessoas para trazê-las para o caminho certo. Não é? A igreja primitiva era agradecida porque a igreja percebia o amor divino. A igreja primitiva era grata porque sabia que estava nas mãos de Deus e era perseguida. Eu não consigo conceber cristãos colocados numa arena no Coliseu de Roma para serem mortos por milhões e não negarem a sua fé. Eu não consigo conceber na minha mente humana cristãos que eram queimados filhos por amor de Jesus. Eu não consigo perceber isso.
Não consigo conceber isto. E não consigo conceber ainda mais nós cristãos do século XXI, refastelados nas nossas vidas, com os nossos desafios, claro, mas não conseguimos ser graças a Deus. Jorge André falou que no encontro de homens que tivemos lá em Lessa, e é verdade que o século XX foi o século em que houve mais cristãos perseguidos em todo o mundo. Mesmo somando os outros 19 séculos anteriores, a soma deles não é comparável com o século XX, supostamente um século de maior civilização. E hoje há fala-se em mais de 300 milhões de cristãos hoje perseguidos por causa da sua fé em todo o mundo. E nós, porque alguém fala mal de nós, um vizinho nos olha do lado, eu vou dizer que sou crente. Não, ele tem que descobrir isto. Não é como se nós fomos agentes secretos que não queremos que ninguém descubra. Ou então como aqueles dois jovens que se encontram na escola, passado no final do ano, tu és crente? Eu também sou. Que bom. Adeus. Até ao próximo ano. Ter um coração grato é um segredo. Uma vida cheia do Espírito Santo. E finalmente há uma outra expressão interessante. Que é uma atitude de serviço e de sujeição mútua. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, em vez de nós tirarmos vantagem dos outros, nós servimos os outros. Estes são os valores do reino de Deus. A submissão mútua vai afetar os nossos relacionamentos. 1 de Pedro diz assim: sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A submissão mútua baseia-se na ideia de considerarmos os outros, de pensarmos nos outros, de termos os outros na nossa agenda, seguindo o exemplo de Jesus. E nesta ideia no temor de Cristo, ou seja, em reverência a Cristo. Porque o respeitamos, porque Ele é o cabeça da igreja, porque Ele é o nosso Pai, e os outros, afinal, são meus irmãos. Então vamos sujeitar-nos aos outros. E esta passagem realmente nos leva a estes dois grandes pensamentos que eu quero vos encorajar a levar para casa. Primeiro é termos uma vida consciente do valor do dia-a-dia e do tempo que Deus nos entrega. Ou seja, aproveita melhor o teu tempo. Faz as coisas melhores no teu tempo, no tempo que o Senhor te entregou. Usa com sabedoria as oportunidades que Deus te entrega. Para conhecer a Deus, para amar o próximo, como nós falamos. E depois vive uma vida cheia do Espírito Santo. Cria em tua vida, na tua agenda, um espaço para Deus estar presente e para Deus afetar o teu relacionamento com Ele, o teu relacionamento com o teu próximo, a pessoa que está ao teu lado e à tua volta. E o apóstolo Paulo estava a falar isto a esta igreja porque sabia que o tempo que Deus lhe dava era um tempo curto. Como diz Lutero, só há dois tempos, hoje e aquele dia. E por isso a importância daquele dia que tu hoje saibas viver a tua chamada. Não é? Ontem fomos muito desafiados por Deus, pelo Jorge, para nós pensarmos em nos prepararmos e estarmos preparados, digamos assim, para a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. E se Ele voltasse hoje às 5 da tarde, já não havia culto às 6. Já não havia culto às 6. Não. Havia um super culto ao Jerónimo. Havia um super culto às 6. Não era um culto às 6, era um super culto. Mas o que é que tu farias de diferente? O que é que tu alinharias o teu coração? Quem sabe? Se Cristo vai voltar para ti hoje às 5 da tarde. Ou para mim. E eu quero te encorajar a pensar nisto com carinho e buscando Deus, não é? Vivendo uma vida que aproveita bem o tempo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Na próxima semana iremos falar do capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Que eu acho
temos que terminar com essa, porque fala acerca do poder do Espírito Santo. E eu acredito que cada vez mais tu e eu precisamos deste poder para vivermos no meio de uma sociedade que cada vez mais está a virar-se contra Deus, costas a Jesus. Nós precisamos cada vez mais do poder de Deus em nós. Por isso, lá diz, vestimos do Senhor e da força do seu poder, para que no dia mau tu possas ficar firme.